os nossos olhos, nos fazer ver aquilo que nós não estamos vendo, Pai, em o nome de Jesus, que hoje o Senhor possa encher, hoje, quarta-feira que vem, encher o odre de novo desta pessoa, que talvez já se esvaziou, e por causa disso está querendo fazer até bobagem, besteira, mas abre os nossos olhos hoje, em nome de Jesus eu peço, usa a minha vida, que eu seja nada mais do que um instrumento do Senhor, perdoa as minhas limitações, e nas minhas limitações aperfeiçoa o teu poder, Pai, em nome de Jesus, e que Satanás e seus demônios que tentam atrapalhar a mensagem, a palavra, caia por terra agora, em nome de Jesus, e todos digam amém, e graças a Deus, amém? Então vamos lá, diz assim, Gênesis 21:14, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. O que está acontecendo aqui? Deixa eu explicar para você rapidinho, senão você não vai entender. A Bíblia fala que Abrão tinha uma serva chamada Agar, com quem ele teve filho. Não era vontade de Deus, foi uma ideia de Sara. Sabe que Sara, esposa de Abrão, já tinha mais de 90 anos, Abrão também já era velho, e Deus deu uma promessa, mas até então não tinha acontecido. Deus falou que ele seria um pai de multidões. E a Sara fraquejou na esperança, fraquejou na fé, e ela foi querer resolver o problema por ela. Isso é um problema quando a gente faz isso. A gente, ao invés de esperar por Deus, começa a querer criar solução, né? E aí ela fala para Abraão, não está aí Agar, a minha serva? Tem um filho com ela, porque aí o filho dela vai ser nosso. Ela é nossa serva mesmo, ela não tem direito de nada. E aí o Abraão ouviu Sara e teve um filho com Agar. Mas não era o que Deus queria. Perdão. Aquele era o filho da carne. Aquele filho chamado Ismael era um filho que não era propósito de Deus. E depois veio Isaac, que era o filho da promessa. Está entendendo, sim ou não? O que aconteceu? Depois criou um problema. Toda vez que você sai da direção de Deus, lá na frente aquilo vai dar problema. Vai, pastor, vai. Por quê? O filho, Agar, por ter filho, começou a desprezar a sua senhora, que era Sara, né? Agora eu tenho filho, agora eu não sou mais só uma serva, agora eu sou parte da família, você vai ter que me engolir, né? Faço parte agora. E aí o filho de Agar cresceu e o filho de Sara também. O filho de Agar era mais velho e começou a pegar no pé do filho de Sara, que era Isaac. Ismael, né, que está um pouquinho maior, começou a pegar no pé do seu irmão, por parte de pai do seu irmão mais novo. E aí começou a ter briga entre as mães, né? Olha que problema, né? O Abraão se meteu numa enrascada. E aí a Sara chegou e deu um checkmate no Abraão. Abraão, o negócio é o seguinte, ou eu ou essa mulher aqui. Porque as duas dentro de casa não vai dar certo. Eu não suporto mais ela, esse filho dela fica pegando no pé do nosso filho e tal. Briga de família, né? Ou eu ou ela. Você vai ter que decidir. E Abraão ficou coração apertado, porque aquele filho também era filho dele. Sim ou não? Sim. O que eu faço agora, Deus? E Deus falou para ele, faz o que Sara está mandando. Despede ela. Fala para ela ir embora. Porque eu já tenho um plano, eu já tenho um cuidado. E aí o Abraão fez o que ele podia fazer. Ele encheu um odre de água e pegou um pão e deu para ela. E ela não tinha para onde ir, a Bíblia diz que ela saiu andando errante aonde? No deserto. O que é errante? Não tinha para onde ir. Ela só saiu. Você imagina a situação dessa mãe, né? Pegou um odre de água, um odre era um odre, né? Um odre era um recipiente de couro de animal, dava para você colocar líquido dentro, né? Colocou lá, o odre de água, colocou nas costas e o pão foi. Só que chegou uma hora que a água do odre acabou. Diz o versículo 15: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. O que acontece, irmão? O que o homem pode fazer por nós é limitado. Eu acho que a Agar deve ter tido a pior dor do coração dela naquele dia, de ser mandada embora sem nada, com um simples odre de água e um pouco de pão. E o que o homem pode fazer por nós é o quê? Limitado. E ela saiu, e foi, e você sabe que o deserto é difícil. A água foi sendo consumida até que a água acabou. Quando a água acabou, ela lançou o menino debaixo de umas árvores, de uma das árvores,
E 16 fala assim, ó, e foi-se, assentou-se em frente, afastando distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e fez o quê? Chorou. Então o que acontece? Essa mensagem, quem estava falando conosco foi o pastor Carlos. Ele nos deu essa mensagem numa reunião de pastores, alguma coisa a respeito disso aqui, foi muito forte o que ele disse. E Deus falou muito ao meu coração. Meu irmão, às vezes, quando a água do nosso odre acaba, a gente faz coisas que a gente não faria se o nosso odre estivesse cheio. Quem é mãe aqui, quem é pai, sabe o que eu estou falando. E ainda quem não é, se você tem pessoas que você ama, você sabe o que eu estou falando. Qual é a mãe que abandonaria o seu filho, que largaria o seu filho e viraria as costas e deixaria ele morrer sozinho? Qual é a mãe que faria isso? Olha, por pior que seja a situação, tenho certeza, você que é mãe, você que é pai, assim como eu, você ficaria com o seu filho. Se for para morrer, vai morrer nós dois aqui juntos, mas eu não te deixo. Eu não te abandono. Jamais vou te largar. Jamais. Mas não tem água, então eu já fiz tudo que podia fazer. Se não tem mais nada, eu vou ficar aqui com você até o fim. Mas quando a nossa água, a água do nosso odre, ela se acaba, a gente faz coisa, está até marcado aqui, ó, a gente faz coisas que não faríamos se o nosso odre estivesse cheio. Mas por que o odre, a água do odre dela acabou? Porque a água do odre dela foi cheia por Abraão. O máximo que Abraão pôde fazer por ela foi aquilo. E ela esqueceu de que aquele menino também tinha, por parte de Deus, uma promessa para ele. Aquele menino, apesar de ter sido um filho fora da vontade de Deus, Deus ainda tinha um compromisso com ele. Porque o menino tinha culpa de alguma coisa? Ele pediu para vir ao mundo? Não. Deus sabia disso. Então Deus tinha propósito na vida de Ismael. Nada acontece por acaso, sim ou não? Se Deus não quisesse, Ismael não teria vindo. Concorda comigo, sim ou não? Não teria vindo. Então Deus tinha um propósito. Só que às vezes acaba a água do nosso odre e a gente começa a abandonar as nossas bênçãos. Aquele menino era uma bênção que Deus deu para ela. A gente começa a jogar fora coisa que a gente não jogaria fora. Por quê? Porque nós estamos vazios. Nós não estamos buscando em Deus, nós estamos passando pelo deserto e a gente esquece de buscar em Deus, que Ele é a fonte. A gente fica só com aquilo que o homem pode fazer por nós. E o que o homem pode fazer por nós, acaba, meu irmão. Acaba. Cuidado, porque quando você começa a se apegar só ao que o homem pode fazer com você, ou por você, quando o que o homem faz por você acaba, você começa a jogar fora as suas bênçãos, você começa a deixar aquilo que é tão importante que você não deixaria se o seu odre estivesse cheio. Está entendendo, sim ou não? Você não deixaria. Às vezes você não abandonaria aquela pessoa, você não abandonaria seu casamento, você não deixaria seu emprego. Mas por que eu estou largando, pastor? Não sei. Será que não é porque o seu odre está vazio? Será que não é porque você não está bem? Porque o desejo dela não era abandonar aquele filho. Ela abandonou porque o odre estava vazio. Porque ela não tinha mais água para dar para ele. E às vezes tem coisas que você faz que não é porque você quer fazer, não era a sua vontade, mas você está fazendo por causa da necessidade. Porque eu não estou aguentando mais. Não, pastor, eu não queria fazer isso, mas está chegando num ponto que eu não estou aguentando mais. Mas espera aí, por que chegou nesse ponto? Será que acabou o que o homem podia te dar e Deus não pode fazer mais nada por você? Não, claro que pode. Ela esqueceu que tinha um Deus que estava cuidando deles. E ela toma essa atitude drástica, né? Ela abandona o menino, larga o menino e se afasta. E ela fala, para que não veja eu morrer o menino. E assentando-se em frente, levantou a sua voz e chorou. 17. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está. Meu irmão, o menino não tinha culpa de nada. Ele não ia morrer por causa de erro dos homens, por causa de erro das pessoas. O menino levantou a voz e clamou, e Deus ouviu, Deus atendeu. Ela não devia ter abandonado ele. Olha o que Deus vai falar para ela, versículo 18. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão. Não desiste desse menino que eu te dei. A sua obrigação é levantar ele. Mas não tem água no meu odre. Então busca.
Não larga aquilo que eu dei para você só porque acabou a água do seu odre. Não desista daquilo que eu coloquei na sua mão só porque acabou a água do seu odre. Não desiste, porque para ela já estava tudo acabado. Mas olha o que Deus vai revelar para ela: ergue-te, levanta o moço e pega pela mão, porque dele farei o quê? Às vezes aquilo que você está querendo abandonar, Deus ainda tem um plano grande para aquilo. Às vezes você está querendo deixar algo, que Deus ainda tem um grande propósito para aquilo. Eu falo, e como ele dizia para nós, né, no caso nossos pastores, quando o pastor começa a acabar a água do odre, porque ele deixa de buscar, ele deixa de se encher de Deus, e ele começa a querer abandonar o seu ministério. Desistir daquilo que Deus tem para mim. Não, acho que era engano, acho que é coisa da minha cabeça, porque eu estou passando muita dificuldade como pastor, muita luta, muita batalha. Mas Deus não se enganou, irmão. Deus não erra, diga glória a Deus. Não, Deus não erra. Você tem que levantar, pegar pela mão aquilo que Deus te deu, porque Deus ainda tem plano para isso. Deus ainda tem planos grandes para este propósito. Diga glória a Deus. Levanta, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha o versículo 19, o que é que estava faltando? E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. E foi-se e encheu o quê? O que ela encheu? O odre de água, e deu de beber. Você está entendendo? Olha o que estava acontecendo. Ela estava abrindo mão do menino, porque o odre dela estava vazio. Aquela água ali, que durou até aquele momento, quem é que tinha dado para ela? Abraão, né? O homem. O que o homem dá, acaba. Só que tem gente que está tão cega, a palavra certa seria cega espiritualmente, que ela não está vendo, irmão, que o que o homem faz por você é limitado, mas Deus sempre esteve ali do teu lado, para te encher de novo o seu odre. Ela não estava enxergando. Presta atenção, que a Bíblia não diz que Deus fez aparecer ali um poço. Deus abriu o quê? Os olhos dela, e ela viu o poço. Significa o quê, pastor? O poço sempre estava lá. Fala assim comigo: o poço é Deus. Deus sempre está. Deus sempre esteve do seu lado. Só que às vezes a gente está numa luta tão grande, a gente está tão seco, tão vazio, que a gente não consegue o quê? Enxergar Deus. Por isso que eu vou ungir você, vou pedir para Deus abrir os seus olhos, para você enxergar Deus, porque o poço estava lá. O Abraão não podia fazer mais nada por ela? Não, o que o Abraão podia fazer, chegou no limite dele, ele fez. Mas ela sempre teve Deus ali, Deus sempre teve ao lado dela, e Deus nunca deixou ela, nunca deixou o menino. Diga glória a Deus. Às vezes o que o homem pode fazer por você já acabou, já deu, o médico já não pode fazer mais nada, o advogado já não pode fazer mais nada, mas Deus ainda pode fazer muita coisa. Diga glória a Deus. Deus está ali, Deus sempre esteve do lado dela. O que precisava é que ela tivesse os seus olhos abertos. Deus, abre os meus olhos. Eu estou esperando um advogado, o advogado já falou: olha, dona Maria, seu José, então, já fizemos de tudo, não tem mais nada para fazer. Aí você fica, fazer o quê? Vou abandonar essa causa, deixar para lá isso aí, vou deixar isso aí para lá e vou me distanciar. Não, eu vou até Deus agora. Deus, abre os meus olhos. Estava lá. Quando abriu os olhos dela, ela viu o poço, ela encheu o odre de novo e deu de beber ao menino. Amém? Ela estava cheia, ela se encheu e pôde sustentar ele, pôde abastecer ele. É você em relação à sua família. Às vezes, meu irmão, você não pode fazer mais nada fisicamente falando. Como homem, você já não pode fazer mais nada. Agar já não podia fazer mais nada pelo seu filho. E você vai fazer o quê? Você vai abandonar? Você vai desistir? Pastor, eu já fiz o que eu tinha que fazer por essa pessoa, eu já ajudei, já fiz isso, já fiz aquilo, é o que eu tenho falado aqui às sextas-feiras. Talvez sua vontade é largar de mão. Não, eu vou largar e vou deixar só para eu não ver morrer, eu não quero nem saber, porque se eu ficar sabendo é pior. Vou até tampar os meus ouvidos para o choro dessa pessoa, vou até tapar os meus ouvidos já para o meu marido, para a minha esposa, que eu não quero mais saber, não. Pelo menos eu não sofro junto. Não é isso, irmão. Às vezes Deus tem grandes planos ainda. Pede para Deus: Senhor, abre os meus olhos, me ajuda a enxergar, me ajuda a ver, Senhor. Porque Deus sempre esteve ali do seu lado, Deus sempre esteve presente, irmão, no nosso deserto. Diga glória a Deus. Deus sempre esteve presente no nosso deserto. Às vezes somos nós que não estamos o quê? Enxergando. E abriu-lhe Deus os olhos. O que diz aí? E viu um poço de água. Deus fez aparecer um poço de água. Não, Deus não fez aparecer. Deus abriu os olhos dela para que ela enxergasse, porque já estava lá.
E eu falo para você, tem solução que está do seu lado, como eu comecei falando. Às vezes a bênção está pertinha e é você que não está o quê? Enxergando. Você que não está vendo. Eu vou orar hoje para que Deus abra os seus olhos, e quarta-feira que vem eu vou ungir os seus olhos para isso. E ela encheu o odre de água e deu de beber ao moço. 20. E era Deus com o moço, e cresceu e habitou no deserto. E foi flecheiro. Versículo 21 diz assim: e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Quer dizer, ele cresceu, casou e se tornou um grande homem, e depois veio se tornar uma grande nação. Diga glória a Deus. E se ela tivesse largado ele morrer? Se ela tivesse desistido? Vou orar para que Deus abra os seus olhos. Olha o que fala lá em Isaías. Abra a sua Bíblia lá, capítulo 45. Irmão, às vezes tem bênção que está pertinho de você, você não está enxergando. Às vezes tem coisa que você não está vendo. Sabe, às vezes é uma oportunidade que você não está enxergando. Às vezes é um talento que você tem que você não está usando. É um ramo que você pode entrar. Pastor, estou numa dificuldade financeira muito grande, estou pensando em largar tudo, desistir de tudo. Não, irmão, calma. Calma, às vezes o que o homem podia fazer por você, já chegou no limite. Já acabou. Mas Deus ainda é uma fonte aí do seu lado. É você que ainda não está o quê? Enxergando. Ele pode te dar uma oportunidade nova, Ele pode abrir uma porta para você, coisa que você não está vendo ainda. Não desiste, não para agora não. Amém, Jesus? Olha o que diz aí, Isaías 45:3, tá? Isaías 45:3. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas o quê? Eu acredito, irmão, essa palavra fala muito comigo, que existem tesouros que estão nas escuridades. O que são escuridades? Está oculto ainda aos nossos olhos. Coisa que a gente ainda não descobriu. Tem coisa que Deus tem para você que você ainda não sabe. Se você parar agora, se você desistir, você não vai descobrir. Deus está falando, eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas o quê? Encobertas. Deus ainda tem muitas riquezas que talvez para nós ainda estão o quê? Encobertas. Nossa, pastor, lá na frente você vai contar o testemunho. Pastor, nunca imaginei que desse lugar Deus poderia me abençoar. Pastor, nunca pensei que dessa maneira Deus poderia resolver a minha situação. Pastor, nunca imaginei. Olha, pastor, nunca olhei para isso. Seus olhos estavam fechados, mas a fonte sempre esteve lá. Diga glória a Deus. Está do seu lado aí. Às vezes a bênção está pertinha e você está querendo jogar tudo pro alto, você está querendo desistir. Não, Deus tem esses tesouros das escuridades e essas riquezas encobertas. Para que Deus nos dá isso? Para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Diga glória a Deus. O que é chamar alguém pelo nome? Você só chama alguém pelo nome quando você conhece, exatamente. Irmãozinho, irmãozinha. Quem que é? Não sei, eu só conheço como irmãozinha. Irmãozinha, né? Mas quando eu digo assim, ô Benedito de Deus, eu sei até o sobrenome aí, ó. Esse eu conheço, amém? Eu conheço, sim ou não? Conheço. É assim, irmão. Então olha para o pastor, quando você acha que Deus não está vendo o que você está passando, às vezes você acha que Deus não está enxergando você, irmão, Deus conhece. Deus sabe tudo que você está passando, Deus conhece você, nome e sobrenome. Diga glória a Deus. Deus não está vendo. Como não está vendo, irmão? Deus sabe de tudo que você está passando. Deus sabe de tudo que você está vivendo aí. Ele estava olhando para Agar. E Deus estava vendo tudo. Quem não estava vendo era quem? Era ela. Quem não está vendo é você. Aí você fica aí, Deus, o Senhor não está vendo. Deus está olhando e falando que você que não está vendo. Eu estou vendo tudo que você está passando. Tem coisa aí que está pertinho de você, mas você não está o quê? Enxergando. Tem riqueza aí que está encoberta, meu irmão. Pede para Deus, Senhor, então me mostra. Então me ajuda a enxergar, Deus. Me ajuda a ver, porque eu tenho certeza que o Senhor já preparou, o Senhor já deu a solução. É eu que não estou vendo. O Senhor já deu a solução, o Senhor já deu a resposta. Me ajuda a enxergar. E se você pedir, Deus vai abrir os seus olhos. Você vai ver que Deus sempre esteve ali. Diga glória a Deus. Deus nunca abandonou a gente. Quer ver um exemplo disso? Rapidinho. 2 Reis capítulo 6. Nós já vamos orar já. 2 Reis capítulo 6. Foi a oração que
Elias fez pelo servo dele, pelo seu moço, né? Versículo é o 15. Versículo 15. Olha aqui quem nós somos, né? O que Deus pode fazer por nós. Primeiro, nós somos igual a esse moço. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Então o que ele estava vendo? Ele estava vendo só o cerco do inimigo. Ele estava vendo só um exército de problemas. Ele só estava vendo que ele estava o quê? Cercado. Às vezes é a gente, meu Deus, é tanta conta para pagar, eu não tenho mais de onde tirar dinheiro. Oh, meu Deus, é tanta coisa para fazer, eu não sei mais de onde tirar a solução. Oh, meu Deus, já fui em tanto lugar, é tanto médico que eu já fui e não teve a cura, ainda não fui curado. Oh, meu Deus, já fiz isso, isso e isso e ainda não resolveu a minha situação. O que é que eu faço agora, meu Deus? Que faremos? E aí vem a resposta, versículo 10. E ele disse: não temas. Fala para o irmão do seu lado: não temas. Não temas, por quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aí é o problema da gente ouvir se a gente fala: mas onde que está? Aonde estão esses que estão conosco? Que eu não estou o quê? Vendo. Aí eu digo para você: não é porque você não está vendo que não tem. Não é porque você não está vendo que não está. Às vezes o que precisa é isso aqui, ó. Versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. O que aconteceu com ele? Ele viu. O que ele viu? E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Diga glória a Deus. É isso, irmão. A Agar estava lá chorando: ah, Deus, vou morrer, vou até abandonar esse menino, não quero ver ele morrer não, deixa para lá. E Deus: ô Agar, o que é que você tem? Não, Deus, não tem mais água para beber, nós vamos morrer. Ô Agar, como é que não tem? E Deus abriu os olhos dela, e estava lá o poço do lado dela. E Deus abriu os olhos do moço, e estava lá um exército de anjos ao redor deles. E Deus vai abrir os seus olhos, você vai ver. Coisa que você não estava enxergando, mas que sempre esteve aí do seu lado. Deus sempre esteve aí com a solução em nome de Jesus. Ah, pastor, mas o que vai fazer? Deus está trabalhando. Deus sempre esteve fazendo, Deus sempre esteve trabalhando. O que você não pode é desistir. O que você não pode é fazer coisas que talvez você não faria se o seu odre estivesse cheio. Está fazendo por quê? Porque o odre está vazio. Já vi gente tomar atitude drástica, mas não é aquilo que a pessoa queria fazer, foi o desespero. Foi o desespero. O desespero não deixa a gente tomar a atitude certa. Aliás, o desespero, ele faz com que nós venhamos tomar atitudes erradas. Atitudes que nós não tomaríamos se nosso odre estivesse cheio. Quem está entendendo, diga amém. E por que o nosso odre não está cheio? Porque a gente só está com a água que o homem dá. A água que o homem pode nos dar, ela é limitada. Eu tenho que pedir a Deus: Senhor, abre os meus olhos, que eu quero me encher da tua fonte. Que a tua fonte não acaba. Diga graças a Deus. Para que eu não entre no desespero e jogue fora a bênção que o Senhor me deu. E coloque em algum lugar o que o Senhor me deu e me afaste, para não querer mais ver aquilo. Não faz isso não. Deus vai abrir os seus olhos, você vai ver que Ele sempre esteve contigo. E aquilo que você está querendo deixar, Deus ainda tem um plano grande para aquilo. Eis que farei do menino uma grande nação. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, que Ele merece. Amém. Agora nós vamos orar, irmão. Antes até de orar, você tem o seu papelzinho aí? Todo mundo já recebeu? Tem alguém que não recebeu? Só levantar a sua mão. Eu vou pedir para o homem de Deus te entregar aí e você escreve. Se você não escreveu, escreve aí tudo que você quer jogar fora. Principalmente esse desespero. Você que está desesperado aí, no desespero você não toma a decisão certa. Eu repito, no desespero você não toma a decisão certa. Tem gente que talvez não faria: pastor, não é o que eu queria, mas vou vender essa casa, vou vender esse carro, porque fazer o quê? Não tenho o que fazer. Mas será que é o que Deus quer que você faça? Porque vai acabar a água do seu odre e não vai resolver nada. Então calma, cuidado com esse desespero. Às vezes tem uma solução aí que você não está vendo, ainda tem uma saída que você não está enxergando. Amém, Jesus? Cuidado, você vai pegar esse desespero, você vai jogar ele fora. Hoje você vai falar: não, Jesus, eu vou acalmar meu coração e o Senhor vai abrir os meus olhos e eu vou enxergar aquilo que eu não estou vendo em nome de Jesus. Amém? Quem já escreveu já pode ir ficando de pé.
em nome de Jesus. Quem não escreveu, fica à vontade, pode terminar aí, tá? Agora quem já escreveu já vai ficando de pé. Quem já pegou aí o seu saquinho de lixo, já segura ele na sua mão, que nós vamos orar agora em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Meu Deus, obrigado por essa palavra. Eu vim agradecer ao Senhor de todo o coração por ela. Meu Deus, ela veio para abrir hoje os nossos olhos, e nós estaremos nesse propósito. Hoje, quarta-feira que vem, meu Deus, domingo, quarta-feira que vem e sexta-feira que vem. E eu peço em nome de Jesus, se tem alguém aqui hoje querendo desistir, meu Pai, de algo com o qual o Senhor ainda tem planos grandes. Meu Deus, é alguém, Senhor, que está tomando uma atitude porque o odre está vazio. Coisas que não faria se o seu odre estivesse cheio. Meu Deus, coisas que não faria se estivesse perto do Senhor, se estivesse, Senhor, cheio da sua paz, se estivesse com o coração, com a palavra no coração. Mas talvez está fazendo porque o desespero já tomou conta. Já até esqueceu da promessa do Senhor. Já até esqueceu por causa do desespero do que o Senhor falou. O Senhor já havia dito que o compromisso do Senhor era com aquele menino, que o Senhor, meu Deus, faria dele uma grande nação. E o compromisso de Deus é com a palavra dele, meu irmão, minha irmã. Não se desespere não. Se Deus falou, Ele tem compromisso com o que Ele fala. Ele vai abrir os seus olhos. Pede para Deus, Senhor, não deixa o desespero tomar conta de mim, não. Não me deixa agir no desespero. Não me deixa agir na emoção. Não me deixa agir na tristeza. Talvez o diabo quer que você tome decisão na raiva, na ira, na tristeza, no desespero, na angústia. Mas não tome nenhuma decisão assim. Não, eu vou pedir agora, como Elias orou por aquele moço. Meu Deus, eu creio sim, que o Senhor tem riquezas encobertas. Eu acredito que o Senhor tem tesouros escondidos, Pai. Coisa que eu não sei, coisa que essa pessoa ainda não sabe, mas que o Senhor tem reservado para ela, tem reservado para ele. Em nome de Jesus eu creio. Então eu peço agora, abra os nossos olhos. Abra os olhos deste moço. Abra os olhos desse homem de Deus, dessa mulher de Deus. Abra os olhos dessa pessoa para que ela veja que o Senhor está trabalhando aonde ela não está enxergando. Meu Deus, o Senhor está agindo onde Ele não está vendo. Em o nome de Jesus, que Ele não possa jogar fora a bênção dada, que ela não possa jogar fora o que o Senhor deu. Não haja no desespero, homem de Deus, mulher de Deus, mas são os que estão com você. Você não está sozinho nesta batalha, mas são os que estão contigo, mas são os que estão comigo. Em nome de Jesus eu creio. E Deus já preparou uma solução. Então pega esse papel agora, e tudo que você escreveu nele aí, são coisas que o diabo quer que você faça, são coisas que o diabo quer que você carregue, que você aceite, mas hoje você não vai aceitar mais. Amasse esse papel, e você vai dizer: em nome de Jesus eu vou jogar esse desespero fora, eu vou jogar essa angústia fora. Em nome de Jesus eu não vou agir na carne, eu não vou agir na minha vontade, eu não vou agir naquilo que eu quero, eu vou agir na direção de Deus. Amasse esse papel, e você vai sair do seu lugar. Vem aqui à frente agora, você vai jogar aqui dentro desse lixo, pode jogar. Isso, quando você jogar, você volta para o seu lugar e continua em oração. Meu Deus, é alguém que está jogando o desespero fora, é a angústia. Meu Deus, é alguém que está jogando fora decisões erradas que estava para tomar. Meu Deus, é a amargura no coração, é a mágoa que faz com que se tome decisões precipitadas, decisões na ira. Joga fora essa ira, joga fora essa mágoa, joga fora esse ressentimento, meu irmão, joga fora esse mal agora no seu coração. Diga: Deus, eu não aceito isso, eu lanço fora isso da minha vida agora. É uma preocupação muito grande no seu coração, é uma ansiedade que o diabo quer acelerar você, para você tomar a decisão errada, precipitada. Não, coloca as mãos no alto da sua cabeça agora, pede para Deus agora tirar a cegueira espiritual, pede para Deus agora abrir a sua visão, pede para